Olá, seja muito bem-vindo ao Franklin Convida para mais um episódio dessa temporada. E é um prazer imenso estar com você. Cada programa me divirto mais e fico ansioso para a gente poder gravar. Hoje eu recebo meu amigo, que acho que é a terceira vez que ele vem no podcast hoje, né? Mas antes de falar sobre o Wendel, que vai estar aqui com a gente, se vocês já conhecem o Wendel, né? Tá comigo sempre aí também. Quero te fazer um convite a seguir as nossas redes sociais. E lá na Somos TV, vai lá no nosso Instagram, já segue, e você curte esse vídeo, já ajuda a gente a distribuir esse vídeo para mais pessoas no YouTube. Vai lá no Spotify, ouça, comente, curta e compartilhe a Somos os nossos conteúdos para seus amigos, para o grupo de família. Interage aqui nos comentários, que é sempre muito bom ter você por aqui, tá bom? E um agradecimento especial à Empire, que é a minha assessoria de comunicação e performance, que faz com que esse programa aconteça, né? Ela que faz com que tudo que aconteça, ela é responsável pela identidade visual do programa, dos programas, e por fazer com que o programa realmente tenha condições de continuar aqui para você, levando conteúdo com cada vez mais qualidade e conversas cada vez mais interessantes. Bom, desafio da 14D, nós estamos fazendo um desafio, a gente tem divulgado bastante desafio, mas o desafio é algo que você pode fazer em vários momentos, quando você quiser, especificamente nesse momento que a gente está conversando com você, a gente está vivendo o desafio, né, numa turma, né? Então a gente começou o desafio aí na segunda-feira e estamos seguindo com ele pelas próximas, essas 2 semanas, né? De segunda até de 14, de dia 13, né? 12 até 14 dias à frente, até 26. É isso, né? Acertei, dia 26. Aí vamos estar com o desafio aí juntos. Mas você pode entrar a qualquer momento. Então, é só apontar a câmera para esse QR Code, cair na nossa página lá e ver as informações direitinho. O desafio é para você. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Próximo, um convite especial para você seguir lá o nosso Instagram. Se você tá no Spotify agora, você não consegue ver o QR Code, mas é só você ir lá no Franklin Convida no Instagram. Se você tá aqui no YouTube, então é só você apontar a tela a câmera pro QR Code aqui e seguir a gente lá no Instagram. A gente conversa melhor com você, a gente acompanha e compartilha mais coisas da Somos TV e deste programa, né, deste podcast. Bom, feito os comentários iniciais e os agradecimentos iniciais, hoje eu recebo ele, meu amigo Wendel. Wendel, tudo bem? Tudo jóia. Quanto tempo, hein? Gratidão. Quem faz 3 pede música? Quase isso, né? Mas hoje a proposta é diferente. Hoje você tá aqui pra gente conversar um pouquinho sobre tudo que a gente vem desenvolvendo nos bastidores, né, sobre os nossos projetos aí, e explicar pra quem nos segue, também gerar valor pra quem tá assistindo a gente, né, do que a gente tá fazendo, a nossa movimentação por trás das câmeras. A Somos é um projeto que a gente tá caminhando, é uma das coisas que a gente tá fazendo, né, que é nosso canal principal de comunicação hoje, mas tem outras coisas legais, né, sobre isso que eu quero conversar hoje com você e com a nossa audiência. Sim, e eu quero aproveitar que a gente está começando esse programa e fazer uma reivindicação. Eduardo, volta aquela tela da Empire. Da Empire. Gente, porque eu não sei se você, audiência do Frank Convida, também tá lá no Atma Voz, mas se não tá, vá no Atma Voz e vocês vão perceber que a minha tela de propaganda da Empire não é bonita assim. A gente tava usando a gente usou ela na Harmony, né? Talvez aí eu Ô, deixei ela gente, hoje. eu quero sim também, Vamos fazer bonita uma pra desse você. jeito. Reivindicação anotada, Com Paulo. essa. É isso, Paulo. Sobe lá, ó, o Trello. E, gente, ficou incrível, Ficou essa, incrível, essa imagem, ficou incrível essa construção de marca da Harmony, né? E é algo que não era pra falar agora, pessoal. Isso não foi combinado, não, tá? É porque realmente foi impactante pra mim. Mas apesar que hoje tá bem sem roteiro, né? Hoje a gente decidiu conversar. Tem algumas coisas que a gente tem que conversar sobre o tema, mas é um papo Sim. mesmo de amigo aqui pra gente poder conversar. Já que você falou da Harmony, de identidade visual, e na Empire a gente bate muito essa tecla da importância de ter uma identidade visual. Eu queria saber pra você, cara, na sua experiência, qual o grau que você acha que é importante a empresa ter uma boa comunicação visual para poder se comunicar melhor ao seu cliente? Você acha que isso pesa na hora do cliente tomar decisão? Como é que é isso? Total. Ô, Franklin, seria tão mais fácil se as pessoas pensassem nisso antes de abrir a empresa do que é um hábito, talvez até pelo empreendedor não colocar fé que aquele negócio vai tão à frente, e ele não pensa nisso. E faz total diferença porque ele posiciona, é uma forma de posicionar essa marca, né? Quando você tem uma identidade bem resolvida, quando você tem um tom de fala bem resolvido, quando você consegue estruturar essa persona, né, a personalidade mesmo da empresa. Fica tudo mais fácil, fica tudo mais orgânico acontecer. Bom, eu sempre digo assim que a marca, né, a identidade visual, ela é a cara da empresa, né? E ela ajuda você a qualificar o seu público, né? Se o seu público,
Vocês viram o barulho quando você no estúdio agora? Tá aqui. Foi ali, caiu aqui no lado. Mas tá tranquilo, a gente tá vivo. Eu não vi o que aconteceu, mas eu ouvi o barulho. Pode tocar aí. Pode tocar. Então, Edu, quando a gente vai pensar em identidade visual, essa roupa que a gente veste na marca, eu gosto de ver marca como uma pessoa, né? Sim. E a identidade visual é como as pessoas veem o seu negócio. Então, quando a gente pensa de forma estratégica, a gente consegue criar pontos de empatia iniciais. Então, mas sabe uma questão que eu acho que é interessante pensar? Muitas pessoas, eles ficam pensando assim, aquela história de vestir uma roupa para sair, sabe? Eu vou vestir essa roupa para minha empresa, uma roupa que seja bem bonitinha, que as pessoas olham com ela com empatia, que vão gostar, que vão se identificar, que vão querer entrar, querer comprar, enfim, fazer parte dessa empresa. E eles esquecem da personalidade real daquela empresa, sabe? Então, assim, eu acredito que na hora de fazer isso, e a Empire faz muito bem isso, é entender esse negócio, sabe? Porque não quer dizer que o azul é a cor Pantone do ano, que você vai colocar azul na sua empresa, sabe? Não quer dizer que o McDonald's deu certo com amarelo e laranja, que eu vou dar certo com amarelo e laranja, ou amarelo e vermelho, sei lá o que é do McDonald's. E isso eu acho que é importante entender, sabe? A personalidade real, e não a personalidade do sonho de princesa que eu queria ter da minha empresa. Eu acho que assim, quando a gente pensa um projeto, no caso, a gente pega um projeto lá em Empire, a gente faz esse estudo, né, de realmente identificar primeiro que o cliente, o que ele entende que é o negócio dele, né, e ouvi-lo muito do que ele pensa, o que ele quer levar esse negócio, para depois entender o que o público dele espera do mercado, do produto que ele oferece. E aí criar uma identidade visual que realmente comunique aquilo que a empresa queira passar e crie comunicação. E aí aqui 2 pontos importantes, que é muito fácil, as pessoas até veem assim, explicar a identidade visual é mais fácil do que explicar branding, que é a gestão de marca. Sim. Né? É muito mais fácil, porque as pessoas não dão muita importância para isso. Mas quando a gente pensa em identidade visual, que é a última parte do processo, né? Você pensa todo o intangível, que é como a empresa se comporta, os valores da empresa, a narrativa, o discurso que ela acredita, porque a sua marca, a roupa que você veste, ela deve refletir aquilo que você carrega, o que é intangível. Pô, o cliente olha para, por exemplo, cor, que você falou aí. O cliente olha por que eu vou escolher esse tom de verde e não aquele outro tom de verde do seu concorrente? Tudo vai depender do seu público e a comunicação que você quer passar. Por que eu vou usar uma fonte, uma fonte mais robusta ou uma fonte mais fina, né? Grosseiramente falando. Porque realmente é entendendo o que você quer passar de mensagem. Então, isso que você falou, quando a gente entende o que o negócio quer passar, fica fácil a gente construir uma identidade visual que vai compor melhor essa marca, esse branding, né? Eu tinha um professor sobre isso que eu achava fantástico, uma colocação que ele colocava sobre branding, sobre personalidade da empresa, que ele falava assim, você já imaginou Sandra Rosa Madalena utilizando um terninho? Sandra Rosa Madalena é saião vermelho, flor e batom vermelho, sabe? Ela é radiante, ela vai chegar chegando, ela não é discreta, sabe? Então, eu acho que isso reflete muito sobre quem é a sua empresa, sabe? Se a sua empresa, ela tem uma personalidade, ela precisa se vestir adequadamente com a personalidade dela. E a gente tem que ter muito cuidado com os elementos do imaginário coletivo. Porque como você fala, por exemplo, você usa o exemplo da Sandra Rosa Madalena, a gente tem um imaginário coletivo de como ela é. Sim. Então, se eu vou, na minha marca, trazer esse estereotipo, né? E vou trazer, se não for condizente, o imaginário coletivo não vai conseguir reconhecer a minha marca. Exatamente. Então, quando a gente vai pensar o processo de marca, né? E quando a gente cuida além da identidade visual, a gente vai para um processo maior de brand, né? De gestão dessa marca, a gente pensa muito, muito isso, né? O que está no imaginário coletivo, do nosso cliente? O que o cliente vai lembrar ou vai mexer com ele quando ele vê aquele símbolo ou aquela cor? Né? Para que isso possa estar de acordo com a comunicação dele, porque senão você pode ter um erro muito grande no processo de um projeto de gestão de marca. Verdade. E isso faz total diferença no seu resultado, porque a ideia de gestão de marca, a ideia de construir esse brand, construir essa identidade, é você gerar que a empresa fale com os seus clientes, gere essa empatia, né? Gera esse... E aí você vai falar com a pessoa que realmente tá afim do seu negócio, sabe? Porque às vezes a empresa ela tenta ser genérica para poder atrair um público maior, sabe? Mas muitas vezes ela perde a identidade dela.
Eu digo nem muitas vezes, eu digo sempre, cara, porque assim, toda vez que eu tento vender pra todo mundo ou atender pra todo mundo, eu não vendo pra ninguém. Eu não consigo criar uma segmentação ou realmente uma conexão de marca com o cliente. Vou te dar um exemplo. Questão de percepção de valor. Se você for numa loja, que é uma loja iluminada, uma loja conceitual, você percebe que ali é uma loja, vamos dizer, alto padrão. Ok, Você entra nessa loja, você vê uma calça ali de 500 mil reais, para aquela percepção de valor construída, esse é um valor de acordo. ok. Agora, se você entra numa loja popular, né, de produtos com preços populares, e você nessa loja você vê uma calça de 200 reais nessa loja, para você vai ser um absurdo. Porque para aquele contexto, aquele preço não condiz com o valor entregue. Sim, Isso acontece muito quando eu consigo projeto de brand, porque às vezes o cliente fala, poxa, o meu cliente não me reconhece, ele acha caro o meu produto. E quando a gente vai fazer uma análise, toda a comunicação do cara é para um público diferente do que ele quer vender. exatamente. Logo, o público que está vindo para você é o público que não quer pagar pelo seu serviço. Esse E tá valor. tudo bem não poder pagar ou não querer pagar pelo seu serviço. Agora, se você quer que o seu serviço seja um valor mais caro, que você quer cobrar mais por isso, um ticket médio maior, você precisa construir a sua marca para que o teu público perceba o valor nela. Sim. E tem cliente para todo mundo. Exatamente. E muitas vezes as pessoas elas se prendem muito nisso, né? Se prende muito no estereótipo do cliente, ou se prende no que ela espera, ou se prende muito na realidade dela também, sabe? Às vezes a pessoa ela fica ali com medo de cobrar um valor que é um valor digno pelo trabalho que ela tem, mas ela tem uma realidade onde aquele valor é muito esperado para ela ou pouco esperado para ela, sabe? Então, isso é muito importante. Entender o seu negócio, valorizar o seu negócio, vestir o seu negócio de acordo com a personalidade dele e cobrar por isso. Mano, você é um cara que trabalha com vendas também, e tem uma frase que a gente tem repercutido esses dias, né, conversado muito, que é não cobrar do cliente de acordo com o seu bolso. Exato. Fala um pouco, a gente teve uma conversa esses dias sobre isso, né? Fala um pouquinho pra gente Exato. essa percepção que você teve, assim. Ficando esse tempo como PJ, né? A gente tem uma realidade diferente de vida quando a gente é CLT. E muitas vezes, ao dar mesmo um orçamento, ao cobrar por um trabalho, você se guia muito pela sua percepção de valor, pelo que você acha que é caro para você e o que é barato ou o que tem um preço bom para você. E não precifica de acordo com o serviço que você está prestando, né? Então, isso me bateu muito numa própria apresentação mesmo, onde eu consegui gerar o valor, mostrar o trabalho, o excelente trabalho e poder cobrar desse valor um valor que é justo, sabe? Sem nenhum peso na consciência falando, putz, cara, eu tô metendo a faca. Não, eu não tô metendo a faca, é um valor justo pelo serviço que é prestado. Eu acho muito interessante que, assim, uma das métricas legal é você cobrar de acordo o resultado que você espera entregar para aquele cliente. Exato. Se você está com a solução onde você vai entregar muito resultado para aquele cliente, é mais que justo que você cobre também de acordo, porque sua solução vai colocar muito mais dinheiro no bolso, vai resolver um problema para ele muito mais grave, né? Vai ficar muito mais barato com o valor que você está cobrando. Sim. Mas essa ideia de não passar o orçamento de acordo com o nosso bolso, mas sim o bolso do cliente, ou seja, de acordo com o valor que a gente gera para ele, para todo vendedor devia virar chave, porque muitos vendedores, quando vão falar o preço, eles travam. Sim, enrola, se esconde, some, perde a oportunidade, porque venda é oportunidade mesmo. Você encantar um cliente é difícil, sabe? Quando você consegue fazer isso, consegue encantar o cliente, você tem que fazer a cobrança de uma forma natural. Mas é muito louco, né? Você tá ali, você tem um roteiro de vendas, aí você faz todo o processo, toda a fase, aí no final, que é pra você marcar o gol, Exatamente. você fica tímido com falar o preço pro cara, e nisso aí você perde a oportunidade de fechar, de fazer o gol. Eu entendo isso, acho que eu já vivi esse momento também. Muitas vezes você constrói um roteiro tão bonito, você faz toda a apresentação de uma forma tão boa, entra uma sinergia legal, tá tudo fluindo tão bem, e você fica ali com aquele medo de, putz, vou estragar toda essa parte, todo o meu trabalho. Eu fiz toda a apresentação do produto, eu mostrei o retorno que a gente vai ter desse produto, e no final, no ponto final, eu vou falar o valor e essa pessoa vai para trás, sabe? Vai enrolar, não vai querer. E você fica com esse anseio e você acaba deixando, né, de fazer algo que vai ser fundamental
por causa disso. Cara, Medo. e assim, às vezes o cara fica com medo, mas preço também é um balizador de cliente. Sim, Então, às vezes você é um cara, você entrega uma solução incrível, você realmente entrega um trabalho melhor que muito concorrente seu, porém, por você cobrar pelo seu bolso, aquele cara que pode pagar, ele acha que você não dá conta de entregar porque você é muito barato. exatamente. Não dá valor, né? E daí é para os dois lados, né? Isso vai acontecer sempre para os dois lados. O que eu acredito que a gente você tendo um trabalho bom, você acreditando no seu trabalho, você vendendo esse trabalho e cobrando de acordo com esse trabalho, a pessoa achou caro esse trabalho é porque não era para essa pessoa e tá tudo bem. Se a pessoa comprou, curtiu, você fez a entrega, cara, é isso. É esse o trabalho, sabe? Isso é muito bacana, cara. A gente tá nesse processo, cada vez mais fortalecendo o processo de vendas, né? E focando nisso, até mesmo porque nós hoje vendemos bastante coisa, né? A gente tem criar um processo de venda para vender o D14D. A gente tem um processo de venda para melhorar esse processo de venda para vender os produtos da Empire e também estudo de vender a ideia da Somos, né? Porque Sim, a gente tem. Eu quero passar um pouquinho sobre esses 3 projetos para que as pessoas que estão assistindo a gente conheçam um pouquinho, porque a gente fala às vezes aqui, mas é tão rápido sim, e as pessoas nem têm noção, né? Um pouquinho do que a gente está fazendo. vamos. Primeiro, esse momento agora, a gente está vivendo o D14D. Sim. Né? Para as pessoas entenderem o contexto, o D14D é um desafio que nós criamos para poder trabalhar os nossos ladrões de energia. Surgiu porque eu tinha um processo, eu sentia que minha energia não estava muito boa e minha vida não estava fluindo, eu estava com dificuldade de alcançar alguns resultados. Né? Então aí eu resolvi fazer um jejum de dopamina, aí eu conversando com ele, ele falou, eu quero fazer também, a gente começou a fazer, e foi muito bom o nosso processo. Isso foi em outubro, né? Foi ano passado, foi antes de nós começarmos o podcast. Isso, O isso Frank me aí. convida antes. Foi antes, isso aí. E aí nesse processo a gente tava. Aí depois a gente fez, foi muito bacana pra gente, teve algumas viradas de chave. Aí colocamos algumas coisas, tiramos algumas coisas do papel. Aí falamos, vamos fazer agora com mais pessoas, vamos validar se isso realmente funciona pra mais pessoas. E aí nós fizemos a segunda turma, né? E começamos a ter feedbacks muito positivos das pessoas que fazem o desafio. E aí esse ano agora a gente tá fazendo o desafio novamente, né? Oficialmente agora. E realmente, com mais pessoas que tinham nas outras turmas, acho que vai ser um processo natural, né? Cada turma nossa vai aumentando o número de pessoas. E eu queria que você faça um pouquinho para as pessoas da sua experiência com o D14D, um pouquinho do que é, de como tá sendo viver isso agora novamente. Tá. Bom, o 14, o desafio, ele chegou no momento onde eu tava, quando a gente falou sobre isso, eu tava muito na decisão de sair do CLT e entrar no PJ, sabe? Eu acho que para todo mundo, né, gente, é um frio na barriga muito grande, porque enquanto no CLT você tem ali a segurança de ter um salário fixo todo mês, mesmo que não seja aquele salário, mas é uma segurança que você tem. O PJ é todo dia a dia, é todo dia a dia de luta, sabe? Mas para quem tem disposição, vamos embora, sabe? Você também tem um mundo ali como possibilidades. Então, no desafio, me trouxe muito isso. São 14 dias para você se centrar, sabe? Para você tirar os problemas, né? Os medos, os anseios, os seus ladrões de energia, que a gente tanto fala, tem ladrões de energia. A gente fala tanto sobre isso, mas é justamente sobre isso. A gente silenciar um pouco isso e focar no que você realmente precisa fazer, sabe? Então, eu acho que para mim, veio muito isso, sabe? Veio muito a coragem de fazer o que eu tinha que fazer, que eu sabia que eu tinha que fazer, e deu muito certo, sabe? Deu muito certo. E replicar isso no segundo momento foi mais interessante ainda. Você sabe por quê? Porque se no primeiro momento aconteceram coisas que me deixaram muito feliz, que deu muito certo para mim, que deu muito certo para você, no segundo momento aconteceram muitas coisas legais que deram certo para mim, coisas diferentes, momentos diferentes, e aconteceram coisas para as pessoas que estavam com a gente também, sabe? E cara, e aí você começa a fazer parte dessa felicidade, sabe? E é muito legal. E aí essa turma nova agora, né? Então assim, a gente tem mais pessoas chegando, mais pessoas com possibilidades, e eu vivendo o meu processo novamente de uma forma completamente diferente. Eu acho que eu tô mais maduro também dessa vez agora. Tanto que hoje eu comecei meu dia com uma energia totalmente diferente. Você viu que eu tava acelerado hoje, fazendo as coisas. Tava realmente... Hiperprodutivo. Assim, hiperprodutivo. E eu tenho dificuldade de manter o foco por muito tempo realmente focado. Mas um período de 14 dias, pra mim, faz muito bem.
Fico muito bem focado, assim, nas coisas. Mas uma das percepções que eu tive, cara, observando... A gente acaba conversando com bastante gente, né, do D14D e tal. E eu tenho essa meio aura de terapeuta, né? Então as pessoas sempre vêm conversar comigo sobre algumas coisas. E aí eu entendi que uma das percepções que eu tive foi... As pessoas, elas não mudam por falta de conhecimento ou por não saberem que elas estão ruins e precisam mudar. Elas sabem que elas sabem que elas precisam mudar. Elas só não estão dispostas a mudar. Porque quando a gente fala pra pessoa, olha, são 14 dias que você vai reduzir tela, são 14 dias sem relações íntimas com você e com outra pessoa, são 14 dias, no mínimo, sem nada de álcool. Se a pessoa usa ilícito, também nada de ilícito. Que é uma desintoxicação realmente pra você poder fazer ali. E a pessoa fala, não consigo fazer isso. Cara, mas você consegue fazer 14 dias pra você? Né? E ela sabe que ela precisa, porque muito antes ela falar comigo que ela não tá bem. Só que ela sabe, não é falta de conhecimento que a pessoa não muda. Ela sabe que ela não tá legal a vida dela, ela sabe que, que ela tá na depressão, ela sabe que ela não consegue tomar decisões que precisam tomar, porque é um excesso de estímulo muito grande. E é uma fuga. Sim. Né? E é uma fuga. As pessoas utilizam tudo isso por quê? Porque está fugindo, tem uma fuga aí. E é muito interessante quando você resolve a encarar, né? Porque é encarar e não é fácil encarar, você resolve, sabe? Quando você decide, não, eu sou maior do que isso, sabe? Eu sou maior do que essa fuga, eu tenho mais força do que isso, eu tenho mais coragem do que isso, sabe? As coisas acontecem, simplesmente acontece. Por quê? Porque você parou de fugir. Cara, isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. E realmente, assim, quando a gente tá num processo que... Cara, é muito natural, é muito fácil entender o que é o D14D. Você vai tirar um monte de coisa que tá ocupando espaço na sua vida. Exato. Que realmente suga a sua energia. Em que sentido? Cara, se você tá o tempo todo vendo tela, se você tá o tempo todo rolando ali no Instagram, o tempo todo ali, você não vai ter energia pra fazer outras coisas. Porque a rede social é criada pra poder te manter focado ali. É uma série, né? Porque, tipo assim, a gente sempre identifica muito o problema de estar perdendo tempo, porque você está perdendo tempo rolando tela. Mas não é só isso. Quando você fica ali rolando tela na ansiedade de achar alguma coisa que te interessa, você já está trabalhando a sua ansiedade. Quando você fica ali rolando tela, vendo fulano que tá desfilando com uma Ferrari, não sei o quem que viajou pra Itália, pra Europa. Comparação. E aí você começa a pensar ali, é muito automático isso, putz, eu sou um merda, sabe? E aí você vai rolando tela e coisas vão acontecendo. É uma coisa tão simples. Você tá ali, né, num momento parado, rolando tela e várias coisas estão acontecendo dentro de você neste mesmo momento. Cara, e é incrível como esse prazer momentâneo, aliás, é incrível como o prazer das pessoas hoje é chegar em casa, tomar um banho, comer algo, sentar no sofá e ficar vendo rede social, ficar vendo vídeo e tal. Sim. O prazer é esse. E o ganho secundário tá ali, sua zona de conforto. Só que as outras coisas param a sua vida, você falta energia. Você não dorme direito, você ficam até hora tarde da noite mexendo no celular. Então a ideia do desafio é você realmente fazer essa desintoxicação. E óbvio, se você joga fora aquilo que não tá te fazendo bem, vai sobrar espaço para coisas que fazem bem. Exatamente. Isso é óbvio. E aí nós temos lá as nossas 4 vitórias diárias, né? Que ela é a vitória no trabalho, ou seja, eu quero você focado nesses 14 dias no seu trabalho. Porque é a sua fonte de receita. Então você... Estipula as metas, vamos trabalhar. Vamos evoluir, vamos crescer. Vamos evoluir, isso aí. Outra questão, saúde física. Você tem que se movimentar. Se o seu corpo não se movimenta, ele fica doente. Então você tem que se movimentar. Ah, eu preciso entrar na academia. Não, cara, você não precisa entrar na academia. Você pode correr, você pode caminhar, você pode nadar. Tem parques aqui com aparelhos para você poder fazer uma barra, uma flexão, sabe? Você pode fazer várias coisas. Você tem que se movimentar. Corpo não pode ficar parado. E aí outro ponto, a outra vitória é mente, né? Porque você precisa alimentar sua mente. Está o tempo todo alimentando sua mente com vídeo de dopamina ali, cada vez que mantém mais você. Daí que você realmente sai, desliga a TV, tem um momento de silêncio. Porque silêncio. Em silêncio. Vá ler um livro. Nossa proposta é ler um livro nesse processo, Exato. né? Ou aprender uma habilidade nova nesse processo, né? Exato, fazer um curso, E estudar. a quarta vitória que a gente propõe é a vitória espiritual. É o pilar alma que eu bato tanto. Porque eu digo, nós somos seres espirituais. Nós precisamos nos conectar com a paz espiritual. E eu sempre digo no desafio que não tem nada a ver com a religião. Você pode ter religião se você quiser. Você pode acreditar no universo. Você pode acreditar que você é somente poeira cósmica e do nada você vê. Você pode acreditar nisso. Agora você precisa, nisso que você acredita, nessa sua crença, se conectar com o espiritual, buscar alguma coisa. Sim.
E aí, cara, vem uma pergunta, eu sempre falo assim, igual, vamos trazer pro meu recorte que é cristão, né? Que eu sou cristão, vamos lá. Aí as pessoas, quando eu falo isso pras pessoas, o que você faz? Acredita em quê? Ah, eu acredito em Deus. Tá, mas o que você faz? A É. pessoa, Qual oração, né? Qual o seu eu acredito em momento Deus. com Deus? É. Então, vamos criar um momento com Deus? Se você é cristão, tal, vai ler a Bíblia, vai fazer um momento seu com Deus, mas tem que criar uma intimidade, tem que criar alguma coisa pra você se equilibrar. E, cara, é incrível. Quando você foca no seu trabalho, quando você movimenta seu corpo, quando você cuida da sua mente, e quando você faz o seu momento espiritual, cara, a sua vida flui de uma forma. Sim, É surreal como as coisas fluem, né? verdade. Inclusive, você falando de. O meu livro, né, que eu escolhi foi esse aqui. Ó. Ele tá aqui, ó. Trouxe Limite Zero, Joey Vitale. Tá ali. Joey Vitale. Vitale. Excelente. É, ele fala um pouco sobre essa parte que eu venho me dedicando tanto, que é a relação ao yoga. Ele ensina o Ho Oponopono, que tem ali uma ligação com o yoga, tem uma ligação espiritual também, de alma, sabe? De você tá limpando o seu campo, tá limpando as suas energias, tá ressignificando algumas coisas. É, Tô com uma. Começamos hoje, gente. Então, Não, tô com uma expectativa bem alta em cima dele. na verdade, a gente tá gravando um podcast. Esse podcast tá sendo Ah, gravado na é segunda-feira, né? verdade, A gente tá verdade. gravando o podcast hoje é segunda, na segunda-feira, quando a gente começou o desafio, né? Então, quando ele for ao ar, já vai ser, acho que ele vai ao ar na semana que vem, se não me engano, na segunda-feira, já vai ter passado uma semana do desafio, né? Tu já ter lido bastante. O livro que eu li, que é a Isso aí. recomendação do Endel, é esse aqui, ó. Esse é o livro. Tá focando. Aí, isso. Tá dando reflexo aqui. As coisas que você só vê quando desacelera. Isso, esse livro é maravilhoso. Eu li recentemente. E. Eu não vou dar spoiler, porque. Não importa, não, assim, não importa. Não, mas ele é um livro que ele traz fragmentos, né, de pensamentos dentro de estudos onde fez muita diferença para várias pessoas. Então, a cada história você vai ver o que foi legal para aquelas pessoas, algumas práticas, sabe? Então, vale muito a pena, uma observação do dia a dia, muito interessante. Eu achei uma indireta pra mim, né? O título, né? Porque as coisas que você só vê quando desacelera, né? Mas tudo bem. Mas realmente, a indicação nunca é por acaso, né? O universo ele trabalha e conspira. Acredito que vai ser muito útil. Uma das práticas que a gente faz também, num desafio que a gente propõe para as pessoas, é realmente a meditação, um momento de silêncio, um momento de gratidão, né? A gente realmente criou um momento do dia para que isso aconteça, né? Exatamente. Tanto na parte mente, onde a gente fala de ler, né, e de estudar, eu acredito que isso também entra, sabe, na sua saúde mental e também a parte espiritual, né, porque a meditação, ela entra muito nesses dois caminhos, sabe? Muitas pessoas falam, meditar, não pensar em nada. A gente estava até brincando aqui hoje, né, falando, não é não pensar em nada, sabe? Trazer para o presente, quando você está ali observando o seu pé, observando a sua mão, o seu corpo, a sua respiração, você se força a estar no momento presente e aqueles flashes de pensamentos que a sua cabeça normalmente produz, ela passa a ser um pouco menor, sabe? Ser menos incidente. Eu costumo dizer muito quando eu estou fazendo uma prática de meditação, se vier algum pensamento, receba esse pensamento, acolha esse pensamento, mas deixe esse pensamento ir, não se prenda a ele. Fique aqui no seu presente, pense na sua respiração e a gente vai elaborando essa meditação. Mas, no modo geral, eu diria assim que meditar, principalmente nesse caso do desafio, que é um momento onde a gente gera muito estresse, porque a gente está mudando um comportamento, e quando a gente muda um comportamento, a gente gera um estresse,
ele vem muito mais no sentido de se organizar, sabe? De se aceitar, de se entender. Olha, isso está fazendo falta, eu estou ficando estressado por causa disso, eu vou me controlar. Olha, isso aqui é um gatilho. Quando eu penso nisso, quando eu ouço isso, me dá vontade disso aqui, eu vou evitar essa questão, sabe? Então, é muito mais de você se ouvir, se entender, se acolher mesmo e tentar se organizar para que esse processo fique mais fácil, fique mais suave. Eu acho que nesse processo que uma das coisas que a gente propõe, uma das coisas mais difíceis para as pessoas é o silêncio. O silenciar é algo sufocante. Porque estamos tão acostumados com as pessoas sempre nos demandando, com tantas preocupações, a nossa cabeça não se aquieta. E quando a gente propõe um momento de silenciar, isso é muito difícil para as pessoas. Porque quem é você quando o barulho todo da tua cabeça vai embora? Quando você tá diante de você? É isso aí. Quando você tem que lidar com você, né? Você e seus pensamentos, você e as suas vontades, seus sonhos, as suas angústias. Eu digo que é um prazer, às vezes, quando eu tô em casa, que eu desligo tudo e fico no meu silêncio, assim. Aquele momento que eu até evito, eu gosto de acordar de manhã, eu mando mensagem pra vocês, mas eu não gosto de falar de manhã, às primeiras horas. Eu gosto de ficar no meu silêncio mesmo. Eu Fazer também. minhas coisas na minha tranquilidade, assim, pra acordar. Pra realmente ter a minha companhia mesmo, eu gosto do silêncio. O silêncio é um local bom pra gente viver. É, eu gosto, principalmente na parte de manhã, quando eu acordo. No máximo que eu posso colocar, de repente, é uma musiquinha, um mantrazinho bem leve, mas geralmente nem isso eu coloco. Faço a minha meditação, é o meu momento. Eu gosto também no fim do dia de fazer isso. Eu gosto de visitar boas paisagens, sabe? Numa praia ou ir num monte, assim, igual o Morro do Moreno que a gente tem aqui, que é maravilhoso para isso. Você parar lá, você sentir a brisa vindo, você ver a natureza mesmo, e você só estar pertencendo àquilo, sabe? Você não ter que elaborar, que pensar, que falar, que gritar, que nada disso. Assim, e pra gente encerrar esse bloco, essa parte falando do desafio D14D, eu gosto muito da evolução das pessoas, né? Quer dizer, como eu acredito no D14D, não só pelo bem que ele faz pra mim, mas como eu quero que o D14D chegue a mais pessoas. Porque realmente como elas transformam. Eu vou dizer de você, por exemplo, como você evoluiu nesse processo. Sábado passado nós fizemos a primeira ação do D14D, que foi você, numa ação, você dando aula de yoga às 5 da manhã para saudação ao sol, coisa que se a gente falasse isso em outubro do ano passado, era algo impensável. Nossa, totalmente impensável. Eu morria de medo, né? Eu me sentia realmente incapaz de dar aula de yoga. Eu não sentia que eu tinha um conhecimento é, necessário, sabe? Pessoal, para quem não conhece, né, não é da área aqui, no Atma a gente fala bastante sobre isso. É, Yoga é milenar, ele tem uma literatura gigantesca, sabe? A gente tem várias vertentes, a gente tem várias linhas de yoga diferente. Então, eu não conhecer tudo, eu não saber tudo, era uma coisa que me angustiava, sabe? Eu achava que eu só podia. Quem sou eu, sabe, para dar aula? Eu não sei de nada ainda. Mas tem muita gente que não sabe de nada realmente, sabe? Que o que eu sei, eu já consigo contribuir para alguém. E aí, quando eu entendi isso, acho que fluiu, sabe? As coisas aconteceram realmente. Aquilo que é pouco conhecimento para você é o muito conhecimento para outros. É, Então a ideia é exatamente. a gente começar com aquilo que a gente tem. Então, assim, eu fico muito feliz de ver essa evolução. Mas foi muito isso, amigo. Quando você tira toda a bagunça, tudo aquilo que estava ocupando sua cabeça, com várias distrações, todas as dúvidas, todas as fugas, e você começa a focar em você, que é sempre seu centramento, aí fica muito mais fácil tomar as decisões. Sim, e é uma questão assim, eu sempre achava que eu precisava de fazer outro curso, e tinha que fazer outro curso, e fazer um curso, tinha que fazer outro curso, e você nunca se sentia pronto o Nossa, suficiente. eu fico estressado quando você e Paulo falam isso, sério. Não, porque você e Paulo tem um negócio, não, eu tenho que fazer outro curso, não, eu tenho que fazer outro, tenho que ter outro conhecimento, eu tenho que ter. Cara, mas o conhecimento você tem, você tá fazendo o que com ele? Então, bora fazer uma coisa com ele primeiro, e depois Sim, as coisas fluem. sim, sim, você está coberto de A razão. gente aprende no caminho. É isso aí, é isso aí. Ou a gente vai meio que se especializando também. Hoje eu acho que eu tenho uma cabeça um pouco diferente com relação ao yoga, sabe? Eu já entendi
que eu não vou conseguir saber de tudo, sabe? E aí minha ideia é focar mesmo em uma linha, entender mais essa linha e vamos embora com ela. Cara, uma outra coisa que a gente tem avançado com os podcasts, né? Quando a gente começou com o Franklin Convida, e a gente avançou para o Atma, a gente tá, agora somos, né, com essa questão toda, né? Como é que é a sua cabeça com o desafio? Porque às vezes eu jogo uma ideia assim, e eu sou meio doido, né? Então, você joga a ideia, curiosidade que eu tenho, como é que fica a sua cabeça quando eu chego quando a gente conversa e fala, cara, a gente quer fazer isso, e como é que... Amigo, eu acho que a gente é amigo já não é à toa, cara. Porque eu super embarco, eu acredito em muita coisa. E é engraçado, porque tem muita coisa que eu tinha vontade de fazer, e aí eu te chamo e você bora. Tem coisas que você tem vontade de fazer e me chama, eu falo bora. E o podcast, eu me lembro quando você começou a falar sobre isso, e aí eu até falei, pô, vamos. Eu acho que eu até sugeri de apresentar com você. Eu acho que tinha algum momento você falou assim, eu não sei, eu acho que eu tô inseguro antes de começar e tal. Eu falei assim, não, bora, vamos fazer, eu faço com você, se você não achar que você não consegue fazer a entrevista sozinho e tal. E tudo fluiu, sabe? Tudo aconteceu. Eu acredito muito nas loucuras dos meus amigos. Bom, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores de novo, fazer um merchanzinho aqui, né? Olha, primeiro eu vou falar com você para seguir, curtir, comentar, compartilhar, né? A Somos no Instagram, no YouTube, no Spotify, ver os nossos cortes lá nas redes sociais, tá? Vai lá, sempre que você vê, curte, comenta, manda no grupo da família. O grupo da família é bom para mandar os nossos cortes, mande lá que divulga. Que vocês vão. Agradecer também a Empire, né? Que é quem mantém a Somos hoje, é a Empire. Então, agradecer muito a você que é nosso cliente lá na Empire, a você que quer ser nosso cliente na Empire para trabalhar a sua marca, para trabalhar tanto o seu design, né? A questão design, gestão de marca, o seu site, criar soluções criativas para que sua marca possa se comunicar melhor. É só falar com a gente lá na Empire e ter um projeto incrível como esse da Harmony também para você. E desafio D14D que nós acabamos de falar, nesse bloco passado foi praticamente inteiro sobre o D14D. Então você que ainda tá na dúvida, tá? Se você tá na dúvida, é só clicar aí e faça parte, vem com a gente ter esses 14 dias de desintoxicação de dopamina e preparar para olhar para você mesmo. Eu vou pedir para você me seguir lá no meu Instagram, lá no Franklin Convida. Segue lá que eu posto bastante coisa, eu converso bastante com você. Então só seguir lá que a gente vai conversando. Isso aí. Ô, Franco, deixa eu te fazer uma pergunta. Fácil. E se eu sou empresário, eu quero participar, tá junto desse time aí que faz o patrocínio do programa, que faz o patrocínio da Somos. Como que eu faço? Como que eu procuro? Quem eu procuro? Fala pra mim. Só procurar o senhor Wendel ou a mim, ou nossas redes sociais, só perguntar lá direitinho. Quiser participar também, quiser sugerir nomes de pessoas para estar sendo entrevistadas, participar dos nossos programas também, a gente tá super aberto a isso, né? Então é só você entrar em contato e manifestar desejo de querer participar de alguma forma, né? Isso é aí. muito bacana. Ô, gente, a ideia da Somos é ser de todos mesmo, né? Então, se você é empresário, quer patrocinar, entre em contato com a gente consegue. Se você é empresário de algum ramo específico e gostaria de ter um podcast, de entrevistar alguém num podcast, a gente consegue também. Entra em contato com a gente que a gente faz esse sonho virar realidade. Isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho da Empire, que é a mantenedora desse projeto, que mantém a gente aqui direitinho. E lá na Empire a gente trabalha, a gente falou muito sobre gestão de marca, né? Que é algo bacana. Lá a gente tem um serviço, que é uma assessoria, né? Que é a Único, né? Que a gente trabalha na Único a experiência do cliente, né? Como fazer com que sua marca se comunique melhor com o teu cliente? Como a gente cria um diferencial dentro da tua embalagem, dentro dos pequenos detalhes? Eu li uma vez que o detalhe faz a diferença, né? E aí é muito bacana. Bueno, eu queria saber qual é a sua experiência, cara, quando você vê uma marca que tem um cuidado melhor, que tem um jeitinho próprio, né? Você acha que pra você como consumidor, né? Faz diferença, gera impacto? Total. E aí eu vou te falar uma coisa assim, sobre experiência mesmo, né? É, eu vejo uma crescente muito grande com relação à experiência de uma forma mais simples, mais, sabe, de aconchego mesmo. Tem lugares, lojas, ambientes onde pessoas frequentam que a gente chegou
num estágio de atendimentos tão frio, sabe? Que aquele calor humano, aquele cuidado especial, aquela atenção, aquele olho no olho, sabe? Aquele envolvimento, ele nos faz sentir acolhido, nos faz sentir pertencente àquela marca e faz com que a gente volte. Isso é muito bacana. Eu digo que toda venda que ela é fria, ela vai ser substituída por uma automação, por uma IA. Sem dúvida. Então, se você tá aí, trabalha com vendas e você não busca fazer uma venda mais calorosa, né? Possivelmente essa venda que você faz será feita por uma IA ou por uma automação, Sim. né? E é o que a gente faz no Empire também, né? Automação IA é o que a gente desenvolve lá. Realmente que a gente entende que existem negócios que precisam de um pré-atendimento melhor, para chegar mais qualificado o lead para o cliente. Olha uma campanha de tráfego, o lead chegou, aí tem que ter um processo ali prévio, né? Que normalmente um SDR que faz, a gente consegue fazer que um IA faça isso para qualificar esse cliente, para o cliente chegar já para o seu melhor vendedor, já qualificado, para ele fechar a venda. E vendedor que faz muito fechamento, a energia dele vai lá em cima, né? Exatamente. Então ele melhora. Ele melhora. Reduzir os nãos do caminho e já qualificar esse cliente, né? Que é algo muito importante também. Sim, e é importante que mesmo que seja em IA, ele seja feito de uma forma com essa personalidade da empresa, sabe? É muito fácil você conseguir fazer isso, sabe? Porque é importante, muitas vezes a empresa ela copia e cola de outra empresa e ela não pega a personalidade dela, como que ela fala, como que os funcionários dela falam. E isso é importante, ter essa personalidade levada também para o IA, sabe? Para que fique, não pareça que você está sendo recebido por outra pessoa. Gente, e assim, é engraçado que a gente consegue realmente treinar uma IA, que ela vai se comunicar da forma como você quer que ela se comunique. Você vai criar um padrão de comunicação que vai ser sempre o mesmo. Ou seja, olha, na verdade, é até mais fácil treinar a IA do que treinar uma pessoa. Porque a pessoa, querendo ou não, ela tem o humor, ela tem várias questões que vão influenciar nesse atendimento, né? Quando você tem uma IA bem treinada, onde ela está trabalhando ali dentro da personalidade, ela vai ser sempre aquilo dali. Então, é uma regularidade maior. E o legal é que a IA não é para tirar o emprego das pessoas. A IA é para você fazer mais com o time que você tem. Sabe uma coisa que eu utilizo a IA? Eu acho que a IA ela é para fazer a parte chata. A parte mais que a demora parte mais chata, sabe? A parte que a gente não gosta de fazer e agiliza o nosso processo. E vamos para a parte boa? Corta para a parte boa, sabe? Vamos pro vamos pro final do livro? Wendel, assim, toda marca forte, né? Todo negócio que é forte, por trás dele tem uma liderança forte, né? E você já trabalhou em vários negócios e tal. Qual a importância que você vê de ter uma liderança que realmente ela viva os valores da marca? E valores não é só aquelas palavrinhas bonitas, né? Valores realmente é como a gente vive a cultura da empresa, né? Sim. Como é que você sente esse impacto, cara, assim, de ser algo bom ou da importância? Então, a liderança, a gestão, os donos da empresa, enfim, né, depende do tamanho dessa empresa, ela vai ditar essa cultura, né, essa personalidade mesmo da empresa. Muitas vezes a personalidade da empresa ela está muito atrelada à personalidade dos donos da empresa, que levam isso para os seus funcionários, né? Então, assim, liderança. Ser líder é algo muito de você ser admirado, de você ter a admiração dos seus liderandos, sabe? As pessoas que estão sendo lideradas por você. Se você não tem essa empatia aí das pessoas que estão com você, eles não vão jogar com você, eles não vão te levar pro caminho que você quer ir, sabe? Então, é um time realmente. Então, assim, ele tem que ter esse jogo, sabe? Tipo, de ser, ter o objetivo que é necessário para que a gente possa atingir os objetivos que a gente tem ali, as metas que a gente tem. Então, a gente tem que ter o objetivo, mas quando a gente joga junto, de forma transparente, com a energia mesmo para isso, flui. E o que você acha importante numa liderança? Uma liderança que você gostaria de seguir? Quais são as características que você acha que é importante? Então, eu gosto da liderança que ela tem domínio sobre o negócio, sabe? Ela precisa ter domínio para poder liderar, porque senão ela não sabe para onde ir, ela fica perdida e acaba
perdendo esse espaço de liderança, você perde essa admiração, essa confiança, né? Então, eu acredito que ela precisa ter domínio e ela precisa ter liderança, né? Como é que eu digo? Ela precisa tomar a frente mesmo, ter esse... Mas eu digo assim, quais as características que você admira em um líder? Assim, que você fala, cara, que realmente é um líder que. Porque a gente tem vários tipos de liderança. Tem aquela liderança que é mais carrasca, aquela liderança que é mais moderada, aquela liderança que quer mais trazer pra junto. Qual a liderança que você mais se identifica, que você mais funciona bem? Eu funciono melhor quando é uma liderança que joga junto, sabe? Eu vejo muito líder diferente de chefe, sabe? É, eu tenho uma figurinha que eu acho que remete muito isso, sabe? Que é um líder, tem aquele líder que fica atrás com um chicote e o pessoal na frente levando a carruagem, e tem aquele que tá lá na frente de todos puxando, junto com todo mundo puxando, sabe? Então, eu sou muito mais desse líder que puxa lá na frente do que o que fica atrás com o Eu chicote. prefiro que você funcione melhor. É. Pô, bacana. Porque eu carregando essa cordinha, vendo ele carregando junto lá na frente, eu entendo que é tão pesado para ele quanto para mim, sabe? Então a gente tá junto nisso, sabe? Quando você vê uma pessoa lá atrás que não tem corda nenhuma, só falando faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, eu começo a pegar ranço. Deixa eu fazer. Foca em mim agora, Eduardo. Quero fazer um agradecimento especial aqui. A Luciana da Bombom Black. Luciana esteve com a gente, né? Luciana que cuida das minhas tranças, minha transista. Lu, muito obrigado, tá? Lu me salvou sábado porque eu tinha que gravar programa hoje e tinha que renovar as tranças, né? Que tira e coloca, né? Esse negócio tira novo. Passei a. Eu quase Ela é dormi. ótima, Ela né? é ótima. Não, eu dormi com o processo, né? Porque eu acordei 4 da manhã pra Atma Voice, pro Atma Sim, lá, o Yoga. pro yoga. Né? Aí eu cheguei, sentei na cadeira da Luciana, conversei com ela acho que uns 30 minutinhos. E Aí depois roncou. aí eu virei assim e fui. Foram 4 horas, né, pra poder fazer as minhas tranças, então demora um pouquinho. Por isso você demorou a mandar as fotos, né? Demorei por conta disso. Mas assim, Lu, muito obrigado, tá, pra você por ter esse apoio, você sempre tá junto comigo e já cuida de mim já há um tempo aí e vai ficar por muito tempo. Wendel, a gente tá chegando ao final desse programa e eu gostaria que você fizesse 2 contrapontos. Uma, sua visão de futuro, o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo juntos, né? Essa questão, o que que você pensa disso? E outro contraponto é quando você olha para trás, qual é o olhar do Wendel quando olha para trás? E qual é o olhar do Wendel quando olha para o futuro? Ah, eu sou muito contente, assim, eu tenho um contentamento muito grande com a minha história, né? No sentido de construção, de tudo, de família, de trabalho, de ser humano mesmo. Eu acredito que tudo que eu fiz, eu ia até zoar aqui, mas é o que a gente zoa muito, né? A gente tem graduação em administração, eu ia falar tudo que eu fiz, menos a administração, mas brincadeira. A administração também, eu acho que somou, tudo soma para quem eu sou hoje, sabe? Para onde eu vim parar. E isso é muito bacana. Nem tudo saiu conforme eu gostaria, mas eu sou muito contente com quem eu sou hoje, com a minha história, com o que aconteceu e tá ok. Daqui para frente, hoje eu me vejo muito mais me posicionando realmente com o que faz sentido para mim, com o que faz sentido para minha vida, sabe? Então eu me recuso realmente a trabalhar em alguns lugares, me recuso a fazer algumas coisas que eu não vejo sentido. E hoje eu tenho muito claro com o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, sabe? Eu vejo muito claro isso com relação a trabalho, tanto na parte do marketing, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de lidar com pessoas, quanto com a parte do yoga, que está cada vez maior dentro do meu tempo, dentro da minha agenda, dentro do meu dia. Eu vejo construir isso de uma forma muito unida, sabe? E vários outros projetos que estão em andamentos também, que eu acredito muito. Tanto na Somos quanto na Empire, eu acredito que a gente está só engatinhando ainda, a gente tem muito para andar. Uma coisa pra fazer, né? Sim. Bom, a gente tá nessa caminhada e empreender não é fácil. Eu sempre digo que quando você empreender é um caminho, parece clichê essa frase, mas é um caminho solitário, né? Quando você encontra um time que começa a realmente, você falou, pegar junto, realmente vamos construir isso junto, é muito mais prazeroso, porque a chegada
não é o mais importante. O mais importante é a jornada, Sim. é o caminhar. É. Quando eu vou correr, eu sei que eu não vou ser o primeiro a chegar numa corrida, eu nem treino pra isso. Mas saber que eu vou passar por esse processo, é gostoso o processo de se desafiar, de você no meio da corrida, você fez um km, e você acha que já é o terceiro km, mas é o primeiro km ainda, e você vai indo, você vai evoluindo, você vai realmente vencendo suas barreiras. Isso é o gostoso, esse é o bom do processo. O final da vida é um detalhe, mas o bom é que quando você tá assim. Então, quando a gente acha pessoas que estão com a gente pra viver esse processo junto, isso é muito bom, é uma dádiva. Porque você vai comemorar as vitórias com todo um contexto, né? De pessoas que realmente estavam ali com você. É muito Que melhor comemorar as acreditou, vitórias assim, né? que foi tijolinho por tijolinho, né? É muito melhor. Bate bola rápido, Wendel. Vamos para o nosso ping-pong aqui. Vamos lá. Pra você, família. É tudo. Filhos. São pai coruja. Sou muito. Cara, Uma palavra, pensa muito não. amor, Casamento. lealdade, Empreendedorismo. desafios, Yoga. cura, Meditação. paz, Renúncia. necessário, D14D. Uma palavra, vai. jornada, Gratidão. pra tudo. O futuro. Nossa, silêncio. A gente faz. O futuro a gente faz. Isso aí, perfeito, cara. Eu ia falar a Deus pertence, mas Também, mas- também, mas eu acredito que a Deus pertence porque a gente faz. Eu entendi. Então tá, gente, olha, queria agradecer você por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Parabéns pelo arte, pelo que você está fazendo na arte. Parabéns novamente pelo o yoga, a saudação ao sol, né? Foi maravilhoso. Às 5 da manhã. Foi maravilhoso. Parabéns por isso, é muito bom ver a evolução. Para você que nos acompanha, meu agradecimento. Empreender é algo que eu gosto muito. Quando eu tenho pessoas que eu gosto para empreender junto, é ainda melhor. O legal é sempre a jornada, pois ela reserva ali as melhores surpresas. A chegada é um detalhe. E é bom que quando isso acontecer, eu tenho histórias para contar. E é bom ter histórias para contar com quem você acredita, com quem caminhou junto com você. Estamos só no começo disso aqui, tem muita coisa para acontecer, a gente quer avançar cada vez mais. Eu quero te agradecer por estar com a gente desde o começo, por compartilhar os nossos vídeos, por curtir, por comentar, por sempre estar engajando com os nossos conteúdos. Muito obrigado a você e até o nosso próximo episódio. E se inscreve no D14D, acompanha tudo lá na rede social, curte, comenta aqui. E é isso. Tchau, tchau. Obrigado ainda mais uma vez. Valeu, até E mais. Até a próxima, gente. Tchau, Valeu. tchau.